Verdade do dia. Se você questiona tudo, um dia vão questionar você. Não. Essa quase que baixou a Regina Roca, né? A frase do dia é: se você questiona tudo, um dia vão questionar você. Hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 44 do Enem 2022 na prova azul. Na prova amarela é 22, na prova branca é 30, na prova rosa também é 22, assim como na amarela. E chega na vibe que você vai entender o que é que eu quis dizer. Muito bem, nessa questão nós temos dois textos. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de dadaísmo hoje um pouquinho. E essa questão é muito interessante. Nós temos aí esse texto 1, que é... que isso te lembra? Que isso te lembra? Ai, ai, ai. Então nós temos aí esse texto 1, que é R. Silveira in absentia. O que significa esse in absentia? Significa na ausência. E essa expressão em latim é uma expressão que até é usada em júri, né, tribunal, porque quando o réu falta, às vezes faz-se um julgamento in absentia, na ausência do réu. Então, in absentia significa na ausência, e isso é muito importante. E isso é uma coisa que eu falo sempre aqui, presta atenção nos detalhes. Você precisa saber latim? Não. Só que você observando as palavras in absentia, você pode raciocinar. Opa, absentia parece abstenção. O que é uma abstenção? Abstenção é quando a pessoa faltou de alguma coisa. Será que absentia significa ausência? Falta? Então, pela semelhança da palavra, às vezes você consegue perceber alguma coisa, ainda mais que o português é uma língua latina, então é uma língua que derivou do latim. In absentia 1983, instalação 17ª Bienal de São Paulo, disponível em www.bienal.org.br, acesso em 1º de setembro de 2016, adaptado. Tá aí para você, ó. Tá aí para você a imagem original dessa obra. O que a gente percebe nessa obra? Que não tem obra nenhuma, que só tem uma caixinha branca e aí uma sombra projetada a partir dessa caixinha branca. Provavelmente deve ter uma luz dentro dessa caixa e aí essa luz deve estar gerando uma sombra, porque deve ter alguma perfuração na caixa para fazer essa sombra. Não sei como isso é feito, mas achei muito legal. O fato é que não tem obra nenhuma, só tem essa sombra aí. Muito bom. O texto 2, ele vai dizer pra gente o seguinte. Tô fazendo coisa absurda aí, ó, riscando tudo. Texto 2. O termo ready-made foi criado por Marcel Duchamp, 1887-1968. O cara viveu 70, 80 e alguns anos aí, acho que 81. Para designar um tipo de objeto por ele inventado, que consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano produzidos em massa, selecionados sem critérios estéticos, então sem critérios de beleza, e expostos como obras de arte em espaços especializados. Que espaços? Museus e galerias. O seu primeiro ready-made, de 1912, é uma roda de bicicleta montada sobre um banquinho. A obra chama Roda de Bicicleta. É essa obra aí que o texto está falando para a gente. E essa obra Roda de Bicicleta, ao transformar qualquer objeto, isso é muito importante para a gente. Ao transformar qualquer objeto em obra de arte, o artista realiza uma crítica radical ao sistema da arte. Qual que é essa crítica radical que os dadaístas faziam? A todas as convenções que tinha de arte. Por quê? Só porque eu peguei uma obra de alguém e coloquei numa galeria, aquilo se torna arte? É igual hoje em dia, você vê cada obra feia, caríssima, você pensa, não pode, isso é arte.
Ah, só porque foi o fulano que pintou? Se fosse eu que tivesse pintado a Mona Lisa, será que ela teria o mesmo valor do que a Mona Lisa feita pelo nosso Leonardo da Vinci? Quase que eu falei Leonardo DiCaprio, né? Brincadeira. Pelo nosso Leonardo da Vinci. Esses são os questionamentos em relação à arte que os dadaístas faziam. Por isso pegar uma roda de bicicleta e colocar numa galeria. Fala, ué, se estão expondo qualquer coisa, como não estou falando que a Mona Lisa é qualquer coisa não, pelo amor de Deus. Mas a crítica dos dadaístas é, se estão expondo coisas assim, que às vezes nem fazem sentido como arte, ué, vamos botar uma roda de bicicleta num banquinho, vamos botar um mictório em exibição que vai ser arte também. E eu falei sobre isso um pouco mais na questão 35 do Enem 2021, segunda aplicação. Vai ficar aí em cima para você, ou se você quiser esperar, aqui no cantinho vai ter um i. Aqui no cantinho é só você clicar nesse i aí no cantinho que os cards que eu vou deixando durante o vídeo aparecem aí. Então eu vou deixar esse para você assistir depois, que eu vou falar mais sobre o Red-Made, eu vou falar um pouco mais sobre dadaísmo nessa questão, para eu não ter que ficar repetindo coisas também, né? Muito bem. A questão pede o seguinte para a gente. Primeiro, eu não li aqui a referência, disponível em www.bienal.org.br, acesso em 1º de setembro de 2016, adaptado. A instalação in absentia, em ausência, isso já te diz alguma coisa? A instalação in absentia propõe um diálogo com o Red-Made roda de bicicleta, demonstrando que, letra A, as formas de criticar obras do passado se repetem. Marcel Duchamp usou uma forma para criticar a arte que tinha vindo antes dele, e aí o nosso querido Silveira usa a mesma forma para criticar as obras que vieram antes? Não! A forma é outra. O Duchamp pegou uma roda de bicicleta e colocou em exposição. O nosso querido Silveira não pegou uma roda de bicicleta. Ele colocou em exibição apenas uma sombra. Então a forma de fazer a crítica foi diferente. Tem um diálogo, tem uma inspiração, mas a forma de fazer a crítica foi diferente, bem diferente. Num objeto existe, no outro objeto nem o objeto existe. O objetivo da crítica pode até ser o mesmo. A valorização que se dá à arte tradicional, por que certas coisas são consideradas arte e outras não. Apesar que eu acho que a crítica do Silveira ela ainda é diferente. Ele não quis fazer uma crítica ao Duchamp. Ele quis fazer uma crítica a tudo. O que ele quis dizer? Ué, será que a arte precisa ser material? Quando ele expõe essa roda de bicicleta que não existe, que é só uma sombra, ele está mostrando pra gente, ué, será que precisa ter o objeto para alguma coisa ser arte? Ou será que só eu fazer uma referência a ele, eu estou fazendo arte também? Então é uma forma diferente de criticar as obras do passado. E também não são todas as obras, obviamente. É claro que a questão aí vai colocar criticar obras num sentido amplo, para a gente poder vincular a nossa memória a algumas coisas. Mas o importante de se refletir é que as formas de fazer essas críticas não se repetem, são sempre diferentes. Você nunca vai conseguir repetir uma forma de criticar uma obra de arte. Porque se você repetir a forma, você está fazendo um plágio. Se ele simplesmente repetisse o que o Duchamp fez, ele estaria plagiando o Duchamp, certo? Ele teria que fazer a mesma coisa. Repetir. Mas claro que isso é impossível. Letra B. A recorrência de temas, ou seja, a repetição de temas, marca a arte do final do século XX. Pelo amor de Deus! Primeiro, que o dadaísmo ele não tinha bem um tema, se é que a gente está falando em criticar ou em
buscar temas do dadaísmo. O dadaísmo não tinha bem um tema. O tema do dadaísmo era a crítica. Certo? O tema do dadaísmo, o dadaísmo ele estava pautado em cima de criticar toda a arte que veio antes. Por isso que eu falo que se você critica, um dia vão criticar você. O dadaísmo, então, ele não tinha um tema específico que os autores, que os escultores, que os pintores, que o que quer que seja, tinham que seguir. A ideia era simplesmente propor um questionamento radical, uma crítica radical a tudo que tinha vindo antes. E tem outra. Isso a gente já está eliminando a recorrência de temas. E tem outra. Marca a arte do final do século XX. Gente, a arte do final do século XX ela é tão vasta, tem tanta gente fazendo tanta coisa no final do século XX, que não tem como a gente falar que existe como regra uma recorrência de temas. Claro que não. Existe recorrência, existe inovação, existe tanta coisa. Letra B, incorreta. Letra C. As criações desmistificam os valores estéticos estabelecidos. Sim! O Duchamp ele vinha desmistificar com o dadaísmo os valores estéticos que tinham sido estabelecidos anteriormente. Porque existia, e é bem desmistificar mesmo, existia um mito de que a arte tinha que ser assim, 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 assim. E aí o Duchamp vem, coloca uma roda de bicicleta, coloca um mictório no meio de uma galeria e fala que isso aqui é arte. Quem é que vai me questionar agora? Yo! Pois é. Então ele estava colocando lá para mostrar, não, a gente tem que quebrar esse mito de que arte é só isso, isso, isso e isso, aquelas categorias estéticas todas que a gente tinha. Ele vem tentar quebrar esse mito. O nosso querido Silveira faz exatamente a mesma coisa. Ele vem tentar quebrar um mito de que a arte é só aquilo que é palpável, é só aquilo que é material. E traz uma arte imaterial. Uma arte que é só uma sombra. Essa arte que é só uma sombra é arte? Essa arte que é só uma sombra existe? E se apagar a luz, o que acontece? Essa arte acaba? Entende? Que o Silveira ele não está desmistificando o Duchamp ou ele fazendo uma crítica direta à obra do Duchamp, da roda de bicicleta, ele não está desmistificando isso, ele está desmistificando o caráter concreto da arte. Mesmo a arte abstrata é uma arte concreta, porque a pintura abstrata é feita numa tela que está lá visível, não sei o quê. É isso que ele está vindo desmistificar. Outros valores estéticos diferentes daqueles que o Duchamp desmistificou. O Duchamp quebrou determinados mitos, o Silveira fez um diálogo com o Duchamp, fez uma intertextualidade com a obra do Duchamp, card para intertextualidade aqui, e trouxe uma nova desmistificação, e agora o mito a ser desmistificado é outro. Então a letra C está correta, super correta, muito correta. Eu ainda não vi ninguém explicar essa questão de uma forma assim compreensível, mas essa questão tá muito correta. Muito correta. Letra D. O distanciamento temporal permite a transformação dos referenciais estéticos. Olha, o distanciamento temporal. A gente já não tinha antes um distanciamento temporal. Por exemplo, quando o Marcel Duchamp fazia a crítica dele, ele não tinha uma distância temporal, uma distância muito grande de quem veio antes para ele poder criticar. E agora a gente não está fazendo uma transformação de referenciais estéticos pegando como base a distância que tem. Tipo assim, o que essa letra D quer dizer? Como faz muito tempo da obra do Duchamp, agora a gente tem a liberdade
de mudar os referenciais estéticos. Mudar aquilo que é o conceito de beleza. Só que quando você pensa nisso, que é um raciocínio totalmente equivocado, você esquece que essa questão está tratando também do Duchamp. Então o Duchamp também tinha que ter tido alguma coisa que estava distante dele o suficiente para ele poder mudar o referencial estético. Deu para entender o raciocínio? Tá falando que a gente só consegue mudar a noção de beleza quando a gente tem um distanciamento de tempo, quando a gente tem um tempo grande que passou. Então, teoricamente, o Silveira teve uma distância grande do Duchamp, por isso que ele vem tentar mudar o referencial de beleza, e o Duchamp também teve uma distância grande de alguém que veio antes, coisa que não aconteceu. O Duchamp criticava o pessoal que estava pertinho dele, pouco antes, até durante, né, o dadaísmo. Certo? Além disso, qual que é o referencial estético que está aí em voga para a gente? Se a gente tem, teoricamente, o Silveira questionando o referencial estético do Duchamp. Qual é esse referencial estético se o próprio Duchamp não tinha um? Se o próprio Duchamp estava questionando esse referencial estético? Estava questionando a que era atribuída a beleza. Ué, se eu quero questionar uma pessoa que está questionando uma coisa, eu tenho que fazer o contrário. Não fez o menor sentido, né? Se eu, por exemplo, se você diz que 2 mais 2 são 4, eu quero... Não, vou dar outro exemplo. Se você discorda que 2 mais 2 sejam 4, você olha alguém falando que 2 mais 2 seja 4 e você discorda. Se eu quero discordar de você, eu vou virar e falar que 2 mais 2 não é 4, se é justamente o que você está falando. Se você acha que não existe um referencial estético, para eu questionar você, eu tenho que falar que existe. E não fazer a mesma coisa. Agora ficou bem claro, né? Então a letra D, ela tá assim. Por vários motivos, ela tá incorreta. Certo? Letra E. O objeto ausente. Olha, trabalhou na questão da ausência. Ó. O objeto ausente sugere a degradação da forma, superando o modelo artístico. A forma foi degradada? Nesse exemplo que a gente teve aí? Olha essas duas imagens e me diz se a forma foi degradada. Se acabou com a forma. Não. Ele pode ter degradado o objeto, ele pode ter retirado o objeto, mas a forma em questão permanece aí. É a roda de bicicleta. Tanto que a gente só conseguiu entender o que era porque a gente viu a forma da roda de bicicleta no banquinho. Isso aí estabeleceu a intertextualidade clara na nossa frente. Uma roda de bicicleta num banquinho é uma sombra? É uma silhueta da coisa? É, mas a forma está presente aí. Então não houve essa degradação da forma que a letra E coloca pra gente. Essa questão é complicada, não é? Questão difícil essa. Mas acho que você conseguiu perceber por que a letra A, a letra B, a letra D e a letra E estão incorretas. E acho que você conseguiu perceber também por que a letra C está correta. Certo? Se tiver ficado alguma dúvida, coloca aí nos comentários que se eu conseguir eu vou respondendo também para poder ajudar você a entender melhor. Mas observa isso aqui, essa relação que eu fiz aqui, ó. Lá no Duchamp, a gente tinha a transformação de qualquer objeto em obra de arte. Agora, a gente já tem a ausência do objeto. O ponto da questão passa justamente por isso. Por antes a gente ter um objeto e agora esse objeto não está ali mais. A forma dele está, a sombra dele está, a referência a ele está ali, mas ele não está mais. Certo? Letra C, então, é a nossa resposta correta. E bora fechar.
Eu gosto de questão assim, de questão desafiadora. Quando eu fiz a prova, né, eu não fiz no dia junto com o pessoal, mas depois eu fiz toda certinho, sem pesquisar nada, obviamente. Acertei essa questão. Para mim, a letra C era muito clara dessa desmistificação, dessa quebra de mitos que tanto a primeira obra faz quanto a segunda. As duas fazem uma quebra de mitos, uma quebra de paradigmas da arte, de dogmas da arte, né? Acho que fica bem melhor falar em dogmas da arte. Muito bem, agora você pode contribuir com o canal, você tem três formas. Primeiro você tem o Pix, você pode fazer seu Pix usando o QR Code ou o e-mail puxalingua@gmail.com. Você tem também o Valeu Demais, que é um recurso aqui do próprio YouTube, você encontra aqui embaixo. E você pode curtir, comentar e compartilhar, mas faça as três coisas. Essa de curtir, comentar e compartilhar, todo mundo pode fazer e me ajuda demais. Curte, comenta o que você achou dessa questão e compartilha. Ok? Aproveita, aí em cima vai ficar um card para você com todas as correções do Enem 2022 e se inscreve no canal também. Tem um botão vermelho bonito aí embaixo escrito inscrever-se, é só você clicar nele, depois você pode ativar as notificações e todo dia você vai receber uma aula nova pipocando no seu telefone. Por hoje é isso, meu beijo para você e fui. Tchau!